Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Opa, boa tarde, está começando o seu programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Obrigado a você que se liga através das redes sociais no facebook.com/seu canal regional ou através da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com. Sempre em parceria com o jornal ABC Repórter, a voz da informação no ABC, através da sua página oficial no Facebook e também através do jornal abcreporter.com.br. Hoje, dia 21 de março de 2019, quinta-feira. E a gente abre o programa e faremos hoje um programa especial falando sobre o rebaixamento do São Caetano para a Série A2 do Campeonato Brasileiro, aliás, do Campeonato Paulista. Nós que estamos aqui, completamos aí na última semana 2 anos de programa A Hora do Esporte, já testemunhando alguns momentos importantes da história do Azulão nesses programas que aqui estivemos passando e apresentando a todos vocês. Testemunhamos aqui e comemoramos juntos o acesso do São Caetano em 2017, quando, na oportunidade, na fase semifinal, venceu a equipe do Rio Claro e depois, na grande final diante do Bragantino, com 2 gols do jogador Regis, o time subiu e subiu bonito com o título de campeão paulista de 2017 da Série A2. O ano passado acompanhamos a campanha do São Caetano na elite do futebol de São Paulo. Uma primeira fase que começou muito ruim, depois uma mudança de comando e a partir daí o São Caetano indo muito bem, obrigado. Foi eliminado diante do São Paulo Futebol Clube, o gigante São Paulo, na fase de quartas de final. E depois a campanha da Copa Paulista do ano passado, uma campanha bastante irregular, e esse ano o Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Fecha a sua campanha com apenas 8 pontos ganhos. Foram 5 empates, 1 vitória e 6 derrotas. O São Caetano, em 2020, irá disputar a 2ª divisão do futebol de São Paulo. Volta, acaba sofrendo esse rebaixamento para a tristeza daqueles que fazem e fizeram a história desse clube. O clube que caminha aí para completar 30 anos de vida, o AD São Caetano, foi fundado em 1989, agora amarga mais um rebaixamento. Ontem, diante do São Paulo Futebol Clube, o empate em 1-1 no estádio Anacleto Campanella. Tinha muita coisa que precisava acontecer nessa última rodada, precisa torcer contra o Botafogo ganhou de 4-0 do Santos. Precisa torcer contra o Bragantino, precisa torcer contra o Mirassol, mas antes de qualquer coisa, precisava vencer. E isso era muito difícil, até porque o time só teve 1 vitória nessa competição. Diante do Mirassol, o jogo que acabou 2-0 para a equipe do São Caetano. Vamos conversar com alguns personagens, vamos falar um pouquinho mais sobre essa campanha do AD São Caetano. Eu quero ouvir um dos responsáveis. Lembrando que a gente vai falar sobre os resultados e também já sobre agora a fase de quartas de final. A Federação Paulista de Futebol, há instantes, divulgou o seu prognóstico para a fase de quartas de final, com jogos já no próximo sábado, domingo, terça e também na quarta-feira. Mas antes eu quero ouvir o técnico Pintado. É o comandante, é o responsável por esse elenco no que diz respeito à parte técnica e ele vai falar um pouquinho de como ele viu o rebaixamento do São Caetano para a 2ª divisão do futebol de São Paulo. Coloca na tela. Agora, que mensagem você pode dar para o torcedor do São Caetano nesse momento, já que o São Caetano o ano passado viveu um grande momento, né, caindo apenas nas quartas de final e hoje amargando
um rebaixamento que não era esperado no início da temporada? Acho que, a princípio, a nossa tristeza maior é ver que o nosso torcedor também sofre, né? Nosso torcedor que sempre apoiou, que vem aqui, nos incentiva, nos ajuda, acompanha a equipe, às vezes até o interior. Esse torcedor está triste e essa é a nossa razão, né? Essa deveria, tem que ser, né, a razão para que todos trabalhem com determinação, com vontade de vencer, mas a mensagem é que o São Caetano não acaba aqui, né? São Caetano tem uma história, repito, São Caetano tem força para reagir e voltar mais forte, sem dúvida nenhuma. Agora, alguns jogadores experientes vieram justamente para talvez dar essa voz de experiência e liderança do São Caetano, como Rafael Marques, Christian, o próprio Wesley, ficaram muito abaixo do que era esperado, assim como todo o elenco, né? E alguns deles acabaram perdendo até espaço, o próprio Christian, depois de um jogo contra o Palmeiras, o Rafael Marques também alguns jogos no banco de reservas. No seu ver, por que o rendimento deles acabou talvez sendo bem abaixo do que se era projetado, sendo que seriam jogadores que na teoria vieram para liderar essa campanha do São Caetano? Não, são líderes, né, dentro do dia a dia, no trabalho, no profissionalismo, todos esses nomes que você falou. São profissionais sérios que cumpriram rigorosamente tudo, todas as determinações, todos os treinamentos eles estavam presentes, fizeram o seu melhor. Mas isso não é uma matemática, né? Não é a ciência exata. Não podemos colocar o peso apenas em alguns nomes, isso aqui é responsabilidade de todos, assim como foi o ano passado, que nós conseguimos resolver. Foi um trabalho de todos. Hoje também, esse momento difícil, a responsabilidade é de todos. Tá aí a palavra do técnico Pintado, aliás, entrevista que foi feita pelo nosso companheiro, grande parceiro aqui do programa Hora do Esporte, Márcio Donizete, que inclusive daqui a pouco também falará um pouquinho sobre tudo o que envolveu essa campanha. São Caetano, quando o Márcio Donizete questiona o Pintado em relação a Rafael Marques, a Williams, a Christian, enfim, aos jogadores mais experientes, e o Pintado diz que todos trabalharam, eu acho que o questionamento não foi esse, não sei se eu entendi errado, mas a impressão que me dá é perguntar por que esses jogadores não atuaram. Rafael Marques é uma peça importante, um jogador que o Campeonato Brasileiro o procura, grandes equipes do futebol de São Paulo e do país inteiro o procuram. De repente não teve oportunidade na sequência, na reta final, só entrando no segundo tempo. O Williams não jogou, o Christian ontem não esteve nem no banco de reservas. Ao longo da competição, em várias oportunidades, ficou somente como opção. Enfim, talvez um time mais experiente teria resolvido, um elenco mais experiente. Verdade é que agora, muito mais do que apontar erros, precisamos acompanhar o dia a dia do AD São Caetano e ver como será a volta. Na saída ontem do estádio, eu acabei cruzando rapidamente com o diretor de futebol, né, o gerente de futebol, Genivaldo Leal. Pessoa sempre muito educada, um apaixonado pelo AD São Caetano e chateado ainda, né, só aquela palavra, agora é trabalho, tem que trabalhar. E lógico que houve dedicação por parte de muita gente, mas tem que admitir que o time não deu liga. Ontem, aqui no programa, o Altevir Anhê fez uma colocação que eu gostaria de repetir isso. Inclusive, ontem na transmissão à noite na Rede Nacional de Notícias, também repetiu essa frase. O São Caetano não tem a segunda pior equipe do futebol de São Paulo no que diz respeito à primeira divisão. Eu acho que teria condições, sim, de estar à frente de outras equipes. Mas futebol, bola na rede, futebol é grupo, futebol é entrosamento, né? O time mudou muito, só o Pintado sabe por que o time mudou tanto. A verdade é que o time cai para a segunda divisão e, infelizmente, a gente tem que admitir, por conta do campeonato que teve, mereceu cair. Mereceu cair. O time não teve uma regularidade. Estreou contra o Corinthians, vencia até os 49 do segundo tempo, um gol de pênalti do Rafael Marques no primeiro tempo, acabou tomando gol no segundo tempo. Lógico, a gente fica chateado, mas se a gente pensar friamente, os três grandes
que o time do São Caetano enfrentou. O Palmeiras perdeu em casa 2-0, uma grande equipe, jogou com muitos atletas desses que são considerados titulares logo na terceira rodada do Campeonato Paulista. Empatou com o Corinthians, empatou com o São Paulo. Quer dizer, ele somou 2 pontos de 9. Será que isso é pouco? Arrancou 2 empates. Será que foi rebaixado por causa disso? Na minha visão, não. Na minha visão, foi rebaixado porque perdeu em casa para o Oeste, por exemplo. Porque empatou com o São Bento num jogo que estava vencendo. Porque tomou a virada do Guarani. Porque não conseguiu nenhum pontinho, de repente, diante de Ferroviária e Novo Horizontino. Acho que talvez por isso, o empate em casa diante do Ituano na segunda rodada. Isso que talvez tenha faltado, aquele algo a mais. O empate contra o Bragantino foi um empate heróico, que perdia de 4-1, mas era um jogo de 3 pontos. O Bragantino ficou exatamente acima do São Caetano. São Caetano terminou em 15º com 8 pontos e o Bragantino ficou em 14º com 10 pontos, diferença de 2. Exatamente aquela partida, onde o São Caetano enfrentou o Bragantino em casa, uma equipe teoricamente, mas teoricamente não, sem nenhum remorso eu digo isso, o São Caetano é mais forte que o Bragantino. Só que aí teve uma penalidade, uma falta no começo da partida, goleiro expulso, o time se perdeu, depois de forma heróica, né? Enfim, quase que mitológica, conseguiu um empate. Mas, por favor, era aquele jogo, uma vitória, 3 pontos a mais, onde tem 8, teria 10. E esse time que teve 10, que foi o Bragantino, teria 9, porque não teria aquele ponto. Então, aí está o rebaixamento. O rebaixamento não perdeu por causa do empate contra o São Paulo, não perdeu por causa da derrota diante do Palmeiras, não perdeu por conta do empate diante do Corinthians na primeira rodada. Lógico que quando se faz um planejamento, você almeja, lógico, principalmente o São Caetano, que tem uma camisa tão pesada, de fazer frente às grandes equipes, como sempre fez. Como o ano passado ganhou do Palmeiras dentro do Allianz Parque, como conseguiu uma vitória diante do São Paulo no Anacleto Campanella e perdeu no Morumbi, mas perdeu jogando bem, indo para cima. Fatalidade e desconcentração da equipe também, porque a fatalidade ocorreu, o jogo iria para os pênaltis. E aí o time se desconcentrou totalmente, faltou esse comando para o time saber que houve um problema ali, mas não poderia tomar o segundo gol. E o time se desesperou totalmente, ficou entregue dentro do campo. Então, é por conta desses detalhes, contra as equipes menores, que o time do São Caetano caiu. Não caiu por conta da derrota diante do Palmeiras. Não caiu por conta do jogo de ontem. Jogou até bem ontem, se esforçou, mas tem seus limites. Wesley, esforçado, jogou muita bola. Mas quando que o Wesley teve sequência de jogo para poder mostrar o seu trabalho? Por isso que ontem a gente acabou, durante a transmissão da partida, falando sobre isso. O jogador mais regular da equipe do São Caetano ao longo da competição foi o Alex Reinaldo. Aí teve um momento no segundo tempo que tinha uma falta, não deixaram o Alex Reinaldo cobrar, foi outro jogador cobrar, ele ficou atrás para marcar o contra-ataque da equipe do São Paulo. Por essas e outras, o time é rebaixado. Vamos ouvir o Pintado em mais um questionamento do jornalista Márcio Donizete, falando um pouquinho mais sobre esta eliminação do Campeonato Paulista e, por consequência, o rebaixamento para a segunda divisão do futebol de São Paulo em 2020. Coloca na tela. Essa queda aí de São Caetano. Não, na verdade, a nossa expectativa era muito grande, né? E quando a gente imagina que você avalia que pode ser muito mais do que nós temos condições de fazer, essa frustração ela é muito grande. Mas nós fomos muito intermitentes dentro do campeonato, nós perdemos pontos importantes, jogos que nós erramos e acabamos deixando pontos importantes para trás. Acho que o primeiro jogo contra o Corinthians, a gente lamenta, né? 2 pontos fariam muita diferença. O próprio Bragantino aqui eram jogos que a gente imaginava que jogos que nós temos que vencer, né, para jogar em casa. E essa instabilidade da equipe custou esse momento triste, momento difícil, que a gente deve repensar muita coisa. Agora, ano passado você chegou no meio do caminho aí e conseguiu tirar o time de uma situação bem parecida, né, de brigando para rebaixamento, e levou uma quartas de final. E agora, infelizmente, você não conseguiu reverter essa situação durante a competição.
comparativo que dá para fazer essas duas campanhas, né, de São Caetano ano passado para essa, e planejar também um futuro aí dentro de uma Série D, se já conversou com a diretoria, como que está seu... Não conversei nada com a diretoria. A importância desse jogo era muito maior do que qualquer outra coisa. A situação do clube a situação dentro do campeonato era mais importante do que qualquer outra coisa. Acho que a gente, avaliando do ano passado para cá, algumas situações nós não conseguimos encaixar como foi do ano passado. Infelizmente, um campeonato curto como esse, a gente acabou sofrendo, e repito, não foi hoje, né? Nós tivemos jogos que nós saímos na frente e não conseguimos sustentar o resultado, o caso do São Bento, o caso do Guarani, resultados que a gente poderia ter sustentado uma vitória, nós estaríamos mais tranquilos hoje, mas o São Caetano não acaba aqui, né? O São Caetano tem uma história, já tem um clube que tem tradição, tem uma história dentro do futebol paulista, do futebol brasileiro. Isso é um passo para trás e eu espero que seja para poder dar vários passos para frente. Aí a palavra do técnico Pintado, falando aqui no microfone da TV Grande ABC. A gente vai dar um intervalo, daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais sobre esse rebaixamento, trazer aqui também a opinião e análise de pessoas que acompanharam ao longo dessas 12 partidas, onde tivemos apenas uma vitória a equipe do São Caetano, exatamente diante do Mirassol. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com muito mais aqui no programa A Hora do Esporte. Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Legal, voltando ao programa Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, quero mandar um abraço aí, o pessoal participando aqui, tá o Ivan Fiuca, Fran Pintado caiu, Rodrigo Vilauba também de Campinas acompanhando a gente, Felipe Melancia, torcedor do São Paulo também, do Gosta Nada Futsal, alô galera do Gosta Nada sempre acompanhando, Gisele Mendes, Nikiba, alô família Nikiba, grande abraço pra vocês, todo mundo aí, o Marquinhos também, futsal, enfim, o pessoal metade criticando, metade dando apoio, é verdade que todo mundo dá apoio, porque todo mundo gosta muito da equipe do São Caetano, é a equipe profissional da cidade de São Caetano do Sul. Sem dúvida nenhuma, gostando alguns mais ou menos, mas é o time profissional de São Caetano do Sul. Infelizmente, esse time cai para a segunda divisão. E quando cai, lógico que a gente tem que criticar, lógico que a gente tem que tranquilidade, analisar e tentar apontar os erros. Aqui nos cabe isso. E você tem que fazer alguma coisa, tem que mudar. O que nós podemos fazer, nós estamos fazendo, que é divulgar o AD São Caetano. Isso sempre será feito aqui dentro. Os jogos, as partidas, olha, dia 4 ou 5 de maio ali, tá para a CBF definir, começa o Campeonato Brasileiro da Série D, vida que segue, já caiu outras vezes, já voltou outras vezes, mas infelizmente é uma realidade. Infelizmente o torcedor está chateado, o torcedor está triste, o torcedor está lamentando esse rebaixamento. Esse torcedor que poderia ir mais no estádio. Sim, poderia ir mais no estádio. Mas também precisa ser motivado a ir no estádio. Isso, infelizmente, não aconteceu. A gente lamenta demais. Estaremos juntos no segundo semestre, na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, sempre trazendo a vocês as informações do AD São Caetano. Onde
ele esteja, como estaremos, se Deus nos permitir, na próxima temporada 2020, acompanhando a Série A2. Falando em Série A2, 2 jogos ontem envolvendo equipes do ABC. O time do Água Santa fez uma bela partida e venceu a equipe do Penapolense pelo placar de 1-0. Bom resultado que o mantém aí no topo no que diz respeito à Série A2, e aí a gente fala, né, com 2 ex-jogadores do São Caetano aí liderando, o goleiro Paes e também o Bruno Recife, ambos com posições de destaque na campanha, que evidentemente lamentaram muito esse rebaixamento, e o São Bernardo, que conseguiu mais uma vitória. Segue ali na zona de rebaixamento da Série A2, mas muito mais próximo dos outros adversários. Não tenho dúvida nenhuma que com essa arrancada do professor Sérgio Soares e de todo o elenco, vai sair sim o São Bernardo, que venceu a equipe do Linense. Destaque para o Regis que marcou os 2 gols do acesso ano passado, do título, ano retrasado, da equipe do São Caetano na Série A2. Ele marcou mais uma vez, foi o autor do gol do São Bernardo Futebol Clube. E a gente torce aí para que cresça cada vez mais, e quando vê, né, jogadores que estavam e poderiam estar nesse elenco aí do São Caetano, com certeza a história seria bem diferente. Olha, vamos ouvir o jornalista Márcio Donizete, nosso amigo, companheiro aqui do programa Hora do Esporte, que acompanhou essa campanha muito de perto também ao nosso lado, com detalhes, com muita inteligência, com muita análise. Ele vai falar agora o que ele achou da campanha do AD São Caetano no Campeonato Paulista Série A1, temporada 2019. Coloca na tela o Márcio Donizete. O São Caetano acabou rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Mas o rebaixamento não foi consumado ontem contra o São Paulo no Anacleto Campanella. Foi consumado na primeira rodada, isso mesmo. Quando o São Caetano cedeu o empate para o Corinthians na Arena, aos 49 minutos do segundo tempo, já se projetava que as coisas não seriam tão fáceis para o azulão. Ali 2 pontos escaparam, e esses 2 pontos acabaram fazendo falta no final, pois eles salvariam o time do rebaixamento agora que a classificação final foi fechada. Durante a campanha, muitos tropeços, trocas excessivas de escalações, aposta em medalhões. Dessa forma, o São Caetano foi definhando durante a competição e não conseguiu os resultados necessários. Apenas uma vitória, né, Luciano, contra o Mirassol. E também vários jogos o time tinha vantagem do placar e permitiu ou o empate ou a virada dos adversários, né, como São Bento, Guarani, Novo Horizontino. Então, a campanha do São Caetano realmente foi a pior da história da equipe no Campeonato Paulista. E por isso o rebaixamento tem muitas explicações e no fim acabou sendo até merecido, por mais que seja triste falar isso para o torcedor do azulão. Agora tem que juntar os cacos para que na Série D o time consiga o acesso e que faça uma boa Série A2 o ano que vem e tentar voltar mais forte, de repente, no Paulistão de 2021. Tá aí a palavra do Márcio Donizete aqui no microfone da TV Grande ABC. É verdade, infelizmente a gente faz uma análise, mas mereceu. Lógico que até eu ontem participei à tarde por telefone por uma emissora de Ribeirão Preto, né, que estava vivendo aquela expectativa, né, o Botafogo venceu o Santos pelo placar de 4-0. E o que você acha aí, esse time do São Caetano? Enfim, uma cobertura muito legal que eles fizeram e queriam saber, já que eu acompanho o dia a dia do azulão. Aí eu falei assim, olha, é possível que o São Caetano não seja eliminado, mas a gente não sabe até que ponto merece, por conta de tudo isso que aconteceu. Infelizmente a campanha foi muito ruim, ninguém caiu só ontem, caiu por conta de tudo que aconteceu. Deixa eu colocar rapidinho na tela para vocês os jogos das quartas de final, porque a Federação Paulista de Futebol divulgou há poucos instantes, a reunião começou ali por volta das 11h15, 11h20 da manhã, e a nossa produção, sempre muito em cima do lance, já pegou. Então vamos lá. Sábado tem Novo Horizontino e Palmeiras, às 17 horas em Novo Horizonte. Santos e Red Bull no Pacaembu, às 19 horas e 30 minutos. Aí depois, no domingo, tem São Paulo e Ituano, jogo que acontece
no Morumbi, e a Ferroviária vai receber a equipe do Corinthians. A Ferroviária recebe a equipe do Corinthians. Lembrando de São Paulo e Ituano no Morumbi. Aí depois, jogos de volta. Na terça-feira, o Red Bull enfrenta o Santos no Moisés Lucarelli, que é o local onde o Red Bull tem mandado seus jogos. O Palmeiras joga contra o Novo Horizontino. Anota aí, torcedor palmeirense. O jogo será terça-feira no Pacaembu e não no Allianz Parque, aí por conta da utilização dos shows do Allianz Parque. O futebol sempre fica para outras praças esportivas. E aí na quarta-feira, o Ituano joga contra o São Paulo em Itu e o Corinthians recebe a Ferroviária na Arena Corinthians em Itaquera. Então, sabadão, Novo Horizontino e São Paulo, Santos e Red Bull, os jogos. E também amanhã eu passo para vocês os jogos do Campeonato do Interior, a Copa do Interior. Deixa eu ouvir agora a opinião e análise do nosso companheiro, também jornalista, amigo do programa Hora do Esporte, Reinaldo Leiva, também fazendo uma análise, ele que acompanhou também essa campanha do AD São Caetano. Coloca na tela, Reinaldinho Leiva, o repórter das multidões, falando aqui também na TV Grande ABC. Olá, Luciano Luiz, olá amigos que acompanham a Hora do Esporte, o melhor programa esportivo do Grande ABC, nesta quinta-feira fria, chuvosa e cinzenta, principalmente para o torcedor do São Caetano, de todo o Grande ABC, que acompanhou mais um rebaixamento do Azulão, que vai jogar a Série A2 em 2020. Quando acontece o rebaixamento, não é apenas um fator determinante. A diretoria tem a sua parcela de culpa porque apostou em algumas contratações que não deram resultado e também não fez aquele planejamento adequado para manter o time na primeira divisão. A comissão técnica também tem boa parte de culpa nisso tudo. O técnico Pintado, que eu reputo como um grande profissional, trabalhador, mas não conseguiu em nenhum momento nessa campanha de 2019 do São Caetano dar um padrão tático da equipe. Ele mexeu demais na equipe, o que poderia demonstrar que ele estaria perdido, sem conseguir alternativas para arrumar um time. Insistiu demais com 3 volantes, o que tornou a equipe muito pouco criativa em casa. Aliás, jogando no Anacleto Campanella, o São Caetano disputou 18 pontos e ganhou apenas 6. Apenas uma vitória contra o Mirassol 2-0, que aliás foi a única da competição, uma campanha de apenas 8 pontos ganhos, com uma vitória, 5 empates e 6 derrotas, muito pouco para um time que já foi finalista de Libertadores, já foi finalista de Campeonato Brasileiro e já foi campeão estadual em 2004. Aos jogadores também cabe uma grande parcela de culpa por esse rebaixamento, porque acordaram tarde demais para a reação e aí não conseguiram desempenhar o melhor futebol. O único momento de brilho do São Caetano, por incrível que pareça, foi na estreia contra o Corinthians. A equipe fez uma boa partida, dava a impressão de que faria um campeonato bastante aceitável, com chances até de brigar por uma classificação. Mas foi apenas uma ilusão. Depois daquele jogo contra o Corinthians, que tomou o gol no último lance do jogo, um gol do Henrique, a equipe não se encontrou mais. E agora tem que remontar, tem que juntar os cacos, porque a Série D se avizinha, é um campeonato muito difícil. O grupo do São Caetano com equipes do sul do país, tem o Cianorte, tem equipes do sul que são realmente equipes que trabalham muito forte. Para mim, o São Caetano vai ter que contratar, vai ter que repensar a montagem do seu elenco com alguns jogadores veteranos, né, que não tiveram desempenho aceitável. É lamentável que mais uma vez o torcedor assista a sua equipe ter um desempenho muito ruim na competição. Então eu acho que cada parte envolvida tem que repensar, a diretoria tem que ver qual o status que ela quer para o São Caetano. Ela quer um São Caetano forte, como foi no início da década do ano de 2000, ou ela quer um São Caetano que tanto faz se está na primeira, segunda divisão. Acho que essa crise de identidade tem que ser discutida e nós esperamos que o São Caetano volte a ser rapidamente aquele pequeno gigante, o segundo time de todo brasileiro, aquele time do Ademar, aquele time do saudoso Serginho, do Dininho, do Silvio Luiz, do Mineiro, de tantos jogadores que passaram e marcaram história no São Caetano. Esse resgate é fundamental para o Azulão voltar a dar alegrias ao seu torcedor. Um abraço a todos e até a próxima.
Valeu, Reinaldo. Grande abraço para você. A gente chega ao final do programa Hora do Esporte. Hoje um programa especial, infelizmente, falando do rebaixamento do AD São Caetano. Amanhã, total cobertura, expectativa da rodada do final de semana. Muita coisa legal para você. Siga na programação da TV Grande ABC. Amanhã, sexta-feira, eu volto com muito mais. Valeu, galera. Valeu, Brasil.